Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo. Hoje eu vou terminar o primeiro capítulo deste livro, Viviane Mosé, A Espécie que Sabe, do Homo Sapiens, A Crise da Razão. Página 32, a gente falou no último vídeo, não só sobre a percepção da morte, como ela impulsiona para a vida, mas também a questão da liberdade, como ela é pensada na Grécia. A liberdade ela é entendida como uma espécie de limitação necessária aos nossos impulsos mais animalescos, mais bestiais, como é colocado aqui, um limite para que a gente, como humano, lá na Grécia, pensando, não fosse escravo da natureza, que nossas paixões pudessem ser contidas. Muito bem. Vamos continuar então nesses raciocínios aqui e terminar esse capítulo. Nietzsche, assim como Schiller, afirma que a civilização se estabeleceu como uma negação da vida, como uma contra-natureza. O que a vontade humana passou a manifestar foi uma vontade de negação. Vamos pegar aqui essa ideia da negação da vida, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O Nietzsche traz muito isso. Inclusive, vou falar de um conceito que se chama niilismo. Não sei se a gente vai chegar aqui nesse ponto. Provavelmente sim, pelo que eu já vi aqui a palavra aqui na outra página. Vamos lá. Para se afirmar, a cultura precisou submeter a natureza, ou acreditar que a submete. Ao contrário de se aliar a ela, de contemplá-la, ou de contemplá-la, Não sei se está certo isso, mas tudo bem. Pois é, a gente fala um pouquinho disso, de que no decorrer da história humana, o ser humano foi se distanciando da natureza e foi se entendendo a parte da natureza, como se não fizesse parte, a parte, não parte. E essa ideia de submeter a natureza, a ideia de que consegue submeter a natureza. Então a gente está vendo aí que a natureza tem seu limite, o mundo exausto, em exaustão, como a Viviane coloca aqui. Então assim, a gente domina mesmo a natureza enquanto humanos? Ou a gente como humanos, que a gente sabe que não é bem nós que dominamos, Quem tem os poderes, os meios de produção. Porém, a gente, se não tomamos cuidado, acabamos contribuindo, reproduzindo e fazendo parte desse tipo de ideia, de ideologia, Então, assim, eu te convido a pensar qual que é a sua relação com a natureza. Você se entende como um animal que também faz parte da natureza? Ou será que talvez você se veja superior, Talvez nós somos superiores, nós humanos, que pensamos essa ideia de superioridade. Não sei. Eu acho que não. A relação que predomina, especialmente no Ocidente, é a de confronto. O ser humano submisso, tentando vencer os obstáculos que a natureza impõe, tentando dominá-la. Mas o ser humano, este animal que sabe, não pode se opor ao universo. Ele é o universo e permanece de algum modo atado à natureza, submetido a ela. Somos submetidos à natureza. A gente pode pensar que a gente, de alguma forma, superamos a natureza ou temos domínio sobre ela, ou que ela é algo desassociado de nós, Mas não, a gente é parte da natureza, a gente é parte do universo. Então, assim, é uma forma de se pensar enquanto ser vivente, pensante nesse mundo, Negamos a natureza no campo que é seu de direito, diz Schiller, para afirmar sua tirania no campo moral. A força excessiva da natureza em nós, a violência que buscamos controlar por meio da moral, não desaparece, ao contrário, perdura. Permanecemos exercendo nossa animalidade. Agora, por meio da palavra, da astúcia, da moral, da inteligência, Um pouco do que eu falei anteriormente sobre o exercício da linguagem, o exercício das palavras, a forma como as palavras, a linguagem
nos afeta direta e indiretamente, né? E existem discursos violentos, narrativas violentas, conceitos violentos, significantes violentos. Então a gente, além de não ter superado essa ideia da nossa animalidade, da nossa violência, nossa parte que não pensa e é só força, a gente ainda consegue levar isso para a linguagem, que se torna ainda mais complexo, né? Porque violência não é só violência física, né? Muitas violências são mantidas a partir de ideias, conceitos, linguagem, narrativa, discurso, né? Então, assim, muitas violências passam pela via, poderíamos pensar, da moral e da razão, porque a moral também pode ser violenta, né? O moralismo. Então, a gente vai indo, assim, para muitos lugares, né? A natureza não diz mais a primeira palavra, mas acaba dizendo a última, já que continuamos passionais, violentos, grosseiros. Entre aspas, a cultura, longe de dar-nos a liberdade, através de cada força criada, cria também uma nova necessidade. A cultura se tornou uma nova natureza que, ao contrário de nos libertar, nos tiraniza. Que loucura isso, né? Doideira. A gente trouxe a ideia antes de que a gente se limita para se livrar de uma escravidão da natureza. Porém, a gente entra numa outra sinuca de bico, vamos dizer assim, né? Porque a cultura se tornou uma nova natureza e não nos liberta, nos tiraniza. Olha só. Aqui tem muito pensar assim para onde correr. Né? Ou você é escravizado pela natureza, ou é tiranizado pela cultura. Né? E aí, né? Como é que fica? O que a gente faz nisso tudo? Pois é, a gente está aqui pensando a respeito disso. Né? Será que é possível uma outra via que não seja essas duas? Eu diria que sim. Não sou muito a favor dessa ideia de binaridade, né? Ou isso ou aquilo, ou é 8 ou 80, ou é bem ou é mal, ou é sombra ou é luz. Não é tão assim bonitinho, não é tão dividido assim. Então a gente pode superar isso de algum modo. Claro, exige trabalho, mas a gente pode. O que o humano busca não é conhecer, como quer Aristóteles, diz Nietzsche, mas dominar a natureza. A exterioridade infinita que o domina, a interioridade caótica de seus próprios instintos, sua animalidade. Aqui a gente pode pensar no âmbito também do sujeito, enquanto ser pensante, entendendo sua vida, sua realidade, né? Essa questão de dominar a natureza, por exemplo. Se a gente pensar o universo, na natureza, né? Essas forças para além do nosso controle, a gente tende a se ver um tanto quanto desamparado, talvez, né? E a gente vai criando narrativas, discursos para explicar tudo isso, o universo, a natureza, né? Então, assim, a gente vai negando a vida, a natureza, o mundo, tudo isso, em nome de algo, né? Agora, o que a gente está fazendo aqui, né? Essa ilusão de que a gente pode ter controle, de que a gente pode controlar a natureza, nós mesmos, né? Para se pensar, né? A vontade de saber termina por revelar uma vontade de substituição da vida pelos códigos. O que os seres humanos buscam não é conhecer, mas traduzir o desconhecido em conhecido. Vejam só, acabei de falar sobre esses mistérios, né, da natureza, do universo. A gente, diante de algo que é maior que nós, que a gente não conhece, a gente tende a ficar angustiado. O que a gente faz? A gente cria códigos, palavras, conceitos, significantes, para traduzir o desconhecido em conhecido. Se eu conheço, fico mais seguro. Ou se eu acho que conheço, acredito que conheço, né? Por aí, eu acho, né? Por aí. Traduzir o desconhecido em conhecido e se veem cada vez mais reduzidos à linguagem, aos conceitos, às imagens. As imagens, olha só, a gente pensando hoje, né, em tempos de
de redes sociais, né? Instagram, o quanto que as imagens elas não vão se tornando uma espécie de linguagem mais incorporada no nosso cotidiano. Esses vídeos mais curtos de TikTok de 1 minuto, a linguagem vai mudando, a linguagem vai às vezes se reduzindo, né? Pois é. A isto, Nietzsche chama niilismo, chegamos no niilismo. A vontade de saber é uma vontade de nada. Veremos essa questão adiante. A vontade de saber é uma vontade de nada. Segurem isso, vamos guardar isso. A gente vai ver mais tarde algumas coisas a respeito. É também nessa direção que Nietzsche caminha quando cria a ideia de uma má consciência. Em vez de um espelhamento, de um jogo afirmativo de percepções, de sensações que terminam por se constituir como um campo interpretativo, a consciência acabou se configurando como uma instância de avaliação que inverte a direção das forças, fazendo nascer um ser humano reduzido a pensar, a calcular, em um jogo autodestrutivo e cruel. A força instintiva, antes dirigida para fora, passou a agir no espaço da interioridade e criou a maior de todas as doenças, o homem doente de si mesmo. Bem complexo isso aqui, né? Não sei se eu posso, em pouco tempo, fazer algum comentário aqui, né? Nietzsche cria a imagem de má consciência, né? Em vez de um espelhamento, um jogo afirmativo de percepções, a consciência acabou com uma instância de avaliação, que inverte a direção das forças, fazendo nascer um humano reduzido a pensar. Olha só como a gente vai indo, como se diz, a gente vai fazendo um caminho assim, né? Pensar é importante, pensar é uma redução, onde está o corpo, onde está a afirmação da vida. Se a gente só pensa e só vive através do código, a gente está negando a vida. Uma coisa não precisa eliminar a outra, né? Quando a gente pensa na afirmação da vida enquanto vivência do corpo, da natureza, de se fazer parte da natureza, junto da capacidade do humano de reflexão e de pensar, né? Porque a Viviane traz aqui, o Nietzsche também, é uma crítica à modernidade, né? Com essa ideia mais positivista, mais racional, que vai dar valor mais a esses códigos da linguagem, aos discursos, e acaba se reduzindo a isso, esquecendo um pouco da vida, enquanto um jogo de forças que envolve o corpo, até mesmo as paixões e os excessos, né? Da consciência à má consciência, do pensamento vivo e intenso, ao pensamento como lâmina cruel, como instância nihilista. Este é o caminho que buscamos trilhar e investigar neste livro. Terminamos o primeiro capítulo. Viviane Moisés parece que sabe. Vão vendo, né? Vão vendo como a coisa vai ficando complexa, né? Mas acho que estamos criando aí um raciocínio, né? Que vai levando a gente a entender como que foi se criando o entendimento de que somos pessoas que vivem, pessoas que morrem, e o que a gente faz esse intervalo, né? Simplificando, é isso, né? O que a gente quer fazer, né? Pois é, existe uma história aí já acontecendo, séculos, e a gente está no meio disso tudo, né? A gente está se entendendo nisso tudo, né? Já que estamos aí num processo contínuo de transformação, e é uma das apostas aqui, né? Investir nessa transformação, nessa possibilidade, sair da rigidez, sair da redução, ampliar, né? Sair da redução do pensamento e pensar enquanto se vive, né? Não só pensar, mas pensar enquanto se vive, enquanto se tem uma experiência humana mais, como se diz, uma experiência humana mais genuína, menos, como se diz, condicionada, né? Vamos pensar nisso daí.